Diga, eu vou produzir muito mais agora do que jamais produzi. Diga, há uma unção sobre a minha vida, a fluidez sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Samuel 22, versículo 1 diz assim, ó: quando Davi fugiu da cidade de Gade, foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família e seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Diga comigo, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Se eu mudar essa tradução, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Em Crônicas diz assim, 1 Crônicas 12, 14, todos esses de Gade eram chefes de exército. Diga comigo, o menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Opa! O menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. O menor realizava o trabalho de 100 e o maior realizava o trabalho de 1000. Isso é uma unção. Isso é uma graça. Homens endividados, homens em aperto, espírito desgostoso, que se une à pessoa certa. A Bíblia diz, se eu descer a Crônicas 12, diz, seus rostos eram como rostos de leões. Até a fisionomia mudou, até o semblante mudou, o espírito mudou. E eu quero fazer essa oração. Eu acredito em uma unção, uma graça, um favor de multiplicação. Você já parou para pensar? Isso não é uma coisa normal. O menor valer por 100, o que precisa 100 para produzir, um faz. O maior valia por 1000. Homens que até então só espírito desgostoso, abatido, derrotados, fracassados, e que mudou completamente a história deles. Aqueles que creem querem essa oração e essa unção, vem aqui diante do altar que eu vou pedir para ungir você e nós vamos orar por isso. Talvez hoje você esteja assim, espírito desgostoso, endividado, em aperto, abatido, semblante abatido, com seus olhos fechados, presta atenção. Ajuntou-se a ele o homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Todos que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Ele se tornou o líder deles. Havia 400 homens. 400 homens que teve a sua história mudada. 400 homens que receberam um espírito diferente, uma unção diferente.
Eu quero que você repita essa palavra comigo. O menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Isso é uma unção. Isso é uma unção. E nós vamos orar por essa unção. Que Deus derrame sobre nós, sobre você, sobre nós, a unção para que o que precisaria de 100 para produzir, você vai produzir sozinho. Isso é graça. Você acredita nisso ou não? O que precisaria de 100 você vai produzir. Você tem graça para isso. E conforme você cresce, porque tinha aquele também que o maior, ele realizava por 1000. Isso é unção. É multiplicação de unção, é multiplicação de poder, é multiplicação de talentos. Então eu quero que aqui diante desse altar, você vai fazer essa oração. Você vai dizer a Deus: eu quero essa unção, Senhor. Eu quero a unção para fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu quero unção para produzir muito mais do que eu tenho produzido. Eu creio, Senhor, eu creio nessa graça, eu creio nessa unção. Talvez hoje você está aqui diante desse altar e você é um desses 400. Talvez você é um desses que está desgostoso, endividado, aflito. Talvez você é um desses que está em aperto. Você se encontra em dificuldade. Deus, Ele vai mudar a tua realidade. Então diga: eu quero essa graça. Eu quero essa unção, Senhor. Eu quero essa graça para realizar mais. Eu quero essa graça e essa unção para que aquilo que precisaria de 100 para realizar, eu vou realizar. Derrama sobre mim dessa unção, Senhor. Derrama sobre, oh meu Deus, Senhor, como líder desse povo, oh meu Deus, aqueles 400 homens se uniram a Davi e o Senhor abençoou. A história daqueles homens mudaram. Oh meu Deus, eles mudou. O semblante deles mudou. Eles deixaram de ser endividados. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar agora que aquele que está endividado vai deixar de ser um endividado. Aquele que está, meu Pai, em dificuldade vai sair da dificuldade. Aquele que está em aperto vai sair do aperto. Aquele que está com o espírito desgostoso vai sair, meu Pai, dessa realidade. E eu declaro, meu Deus, a multiplicação sobre a vida dele. Eu declaro a unção de multiplicação. Multiplica dons, multiplica talentos. Oh meu Deus, multiplica. Que o que precisaria, meu Pai, de 100 pessoas para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. O que precisaria de 1000, Ele vai fazer. Derrama, Senhor. Derrama nesse dom, derrama nessa habilidade. Derrama, Senhor. E todos que se aproximarem dEle, todos que se aproximarem, estiver na mesma realidade, em dificuldade, vai sair dessa dificuldade, vai prosperar, vai crescer, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo essa unção sendo derramada aqui hoje, Senhor. Chega, meu Deus, chega. Você que está em dificuldade, fala para o Senhor. Fala: meu Deus, Senhor, eu estou como esses homens. Eu estou em dificuldade, eu estou em aperto. Oh meu Deus, eu estou endividado. Mas eu creio na tua unção. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, na unção de crescimento. Eu creio na unção de multiplicação. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Derrama sobre ela, Senhor. Derrama sobre ela dessa unção. Derrama sobre ela dessa graça. Derrama sobre ela, meu Pai, desse poder. Derrama, meu Deus. Senhor, eu quero a unção. A unção, meu Pai, multiplica. Que ela veja fluidez no que ela faz. Que ela veja fluidez no que ela faz. Derrama, Senhor, que ela veja fluidez. Que ela veja fluidez no que ela faz. Ela verá fluidez. Ela verá fluidez. Ela verá fluidez. Eu declaro, eu profetizo. Ela verá fluidez no que ela faz. Ela verá fluidez. Ela verá fluidez. Eu declaro em nome de Jesus que ela veja fluidez. Enche de dons, enche de talentos, enche de habilidades, enche de capacidade. Derrama nessa unção, Senhor. Eu declaro, eu profetizo essa unção sobre a vida dela. Em nome de Jesus, diga: eu quero essa unção, Senhor. Eu quero essa unção. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu
Deixa eu dizer uma coisa a você, só me ouça, tá? Hoje eu estava fazendo algumas meditações na Bíblia. E eu cheguei a uma conclusão muito séria. Eu li vários textos bíblicos que mostram que Deus, Ele só faz quando você ora. Que Ele responde oração. Inclusive quando você estuda Êxodo, tem um texto que diz assim, ó: cuidado para você não lesar a viúva e o órfão, porque se eles orarem a mim, eu vou responder. E aí que conclusão a gente chega? Até para Deus fazer justiça, eles precisavam orar. Então, se eles orarem, eu vou responder. Aí vem Jesus em Mateus 7 e diz: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Para receber tem que pedir. Sabe essa história que muita gente diz assim, ó: Deus sabe o que eu preciso. Você pode nascer e morrer Ele sabendo, só que você nunca abriu a sua boca e nunca fez o que Ele te ensinou. Peça. Ore. Você sabe que Israel ficou 400 anos na escravidão no Egito, e Êxodo diz: agora o clamor subiu aos céus. Porque só depois de 400 anos eles fizeram o clamor como deveria ser feito. O que o senhor quer dizer com isso, bicho? É uma palavra que eu sempre gosto de dizer. Existem orações e a oração. Sabe aquela oração que cura o seu destino? Sabe aquela oração que muda a tua história? Sabe aquela oração que abre os céus, as comportas dos céus? Sabe aquela oração que sai lá do coração? Essa leitura que eu fiz com vocês aqui era um homem endividados, homens que viviam em aperto, com espírito desgostoso, estavam em dificuldades. Esses homens se uniram a Davi. Davi tinha uma unção sobre a vida dele. O espírito que estava em Davi passou para esses homens. E esses homens foram tomados de uma unção tão grande. Olha que coisa incrível. O menor valia por 100. Eu acredito nessa graça. Eu precisava de 100. Um faz. Um produz. Um realiza. O maior valia por 1000. Imagine você. Quanta fluidez. Quanta fluidez sobre a tua vida. Você não percebe, mas se você detecta que algo mudou. Você tem fluidez. Tudo que era desfavorável a você, tudo que era contra você se torna a seu favor. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas, em todas as coisas Deus age em seu favor. Quer dizer, até o que era contra você vai cooperar, se tornará a seu favor. Eu creio nessa unção. Diga: Senhor, eu creio nesta unção. Derrama ela sobre a minha vida hoje. Diga: o que ele precisaria de 100, eu creio que esta unção de fluidez estará sobre a minha vida. Senhor, abençoe essas pessoas. Derrama desta unção sobre a vida dela.
O que nós lemos aqui é um testemunho de alguém que um dia esteve em dificuldades, alguém que esteve endividado, espírito desgostoso, abatido, e de repente esses homens são transformados, se transformam em homens poderosos. Que o mesmo aconteça. Talvez aqui na frente hoje tem pessoas endividadas, em aperto, espírito desgostoso, com muita dificuldade. E eu quero pedir essa unção, Senhor. Eu quero pedir essa unção, eu quero profetizar sobre a vida dela. E não só sobre a vida dela. Eu quero profetizar essa unção sobre a vida dela, porque muitos outros endividados vão se aproximar dela. Muitas outras pessoas em aperto, com espírito desgostoso, abatido, em dificuldades, vai se aproximar dela. E que ela tenha a unção para transferir para a vida dessas pessoas, Senhor. E ajudar aqueles que se encontram em dificuldade a sair da dificuldade. Aqueles que se encontram em aperto, sair do aperto. Aqueles que estão endividados, sair da condição de endividado. E tenha em abundância para dar, emprestar, doar, abençoar vidas. Eu profetizo, Senhor. Unja a mente dela, unja a mente, os pensamentos, unge as mãos, unge, dando habilidades, dando criatividade, dando visão, dando revelações. Unge, Senhor, as mãos, para que tudo que ela tocar seja abençoado, que cresça, que prospere, que se multiplique. Eu quero profetizar em nome de Jesus, meu Deus, que haja fluidez sobre a vida dele, que haja fluidez sobre a vida dela, que haja fluidez, que ela veja o crescimento, que ela sinta esta unção, que ela veja, meu Deus, esse fluir na vida dela. Eu declaro isso aqui hoje, eu profetizo sobre a vida dela, eu acredito, Senhor, eu tenho visto isso acontecer, Senhor. Então eu declaro isso, eu profetizo esta unção sobre a vida dela. Levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus, que essa unção, que essa fluidez seja derramada sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você que se encontra nessa situação, em nome do Senhor Jesus, ou mesmo não está nessa situação, mas você que crê na unção da multiplicação, na unção da fluidez, eu declaro, receba ela aí agora, receba ela sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque você vai produzir muito mais agora do que antes, você vai produzir de forma sobrenatural, e você verá que há uma graça sobre você, há uma unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e profetizo em nome do Senhor Jesus esta unção, essa graça, esse favor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você verá muito mais fluidez sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, e você vai dizer: eu creio e tomo posse desta unção, em nome do Senhor Jesus. Diga: tudo que era contra mim se tornará favorável. Diga: eu vou produzir muito mais agora do que jamais produzi. Diga: há uma unção sobre a minha vida, a fluidez sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o teu lugar abençoado em nome do Senhor Jesus. Estão ligadas às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre a minha vida. Diga: eu creio nela e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 4:16. Nós vamos falar começar a falar, sobre o poder do hábito. Hábitos são dons divinos. E Deus pode usar os hábitos de uma forma linda, e
Quando nós adquirimos os hábitos certos, esses hábitos, eles trazem resultados poderosíssimos, incríveis sobre nossas vidas. Lucas 4 diz assim, 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, diga comigo, como era seu costume. Costume é um hábito? Sim ou não? Então, quer dizer, e levantou-se para ler. Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga, à igreja, e ele foi ensinado, criado a estar continuamente. E lembre-se que tem um versículo em Lucas que mostra que Jesus estava lá, sentado aos pés dos mestres, fazendo perguntas e aprendendo, por isso foi se tornando tão sábio. Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Diga comigo, e ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que significa isso? Quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel, ele chegou como um exilado na Babilônia. E por conta dessa postura de Daniel, de honrar a Deus, desse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, Deus foi promovendo Daniel. Deus foi promovendo Daniel no Império Babilônico. Porque a Bíblia diz em Romanos que Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais recompensados nós somos pelo Senhor. Eu estava falando hoje pela manhã que nessa viagem que nós fizemos agora para Israel, nós podemos ver mais uma vez aquilo que eu sempre comento aqui. Quando nós chegamos pela manhã no aeroporto de Paris, tinha um grupo dos judeus, eu até fiz um videozinho, eu não quis me aproximar muito deles, porque eles perceberam que eu estava filmando, e eu não queria deixá-los desconfortáveis com aquilo. Mas ali dentro do aeroporto, todos eles, pegou todos os seus aparatos sagrados, pegaram seu livro sagrado, cada um achou um canto e estava ali meditando e orando, meditando e orando. Estão preocupados que alguém vai rir deles? Estão preocupados que alguém vai achar que eles são fanáticos? E outra coisa que é muito importante, que a gente olha o quanto é respeitável isso, antes de servir a refeição para nós, serve a deles. A gente vê o comissário de bordo passar com a refeição deles primeiro, porque ela é separada, ela é diferente.
Então, você olhar e ver que as companhias aéreas se adequam, respeitam a fé e se preparam para recebê-los e tem que respeitá-los, é lindo. É lindo, é poderoso. Aí eu até estava comentando com o Marcelo, tem uma moça que foi conosco, ela é da nossa igreja em Osasco. Quando eu estava aqui, que eu fui conversar com ela, e ela falou assim: bispo, eu trabalho num grupo de judeus. Aí eu falei: olha, então você... Mas aqui no Brasil? Não, a nossa sede é Tel Aviv, e nós temos a nossa... uma filial aqui no Brasil, e nós estamos em Israel, Tel Aviv, nós estamos no Brasil, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos na Espanha, falou uns 5, 6 países. E eu falei: o que vocês fazem? Ela falou: o meu patrão é investidor. Nós temos construtoras, investimos em imóveis. Ela disse: só o grupo que eu pertenço do Brasil, nós administramos um patrimônio de 4 bi, só no Brasil. Até comentei com o Marcelo isso. Falei: ó, mocinha estava conosco, nós deixamos passar. Deixamos passar, porque era hora de fazer, né? Conversar e, de repente, né, entre nós mesmos, a oportunidade de... Quando eu digo entre nós, os empresários da igreja, oportunidade de negócio com eles. Então, aí você olha, né? O respeito à fé, a seriedade. A seriedade com que tratam as coisas de Deus, e a palavra de Deus é uma regra, é uma lei, e por conta da palavra eles crescem tanto, e a sabedoria que vem e a unção para esse crescimento é da promessa na palavra. Eles acreditam. Não é como muitos que vêm à igreja, sentem bem na igreja, mas a palavra não é lei. Para eles é lei. Para eles é lei. Não pode comer a carne com leite, não pode comer. Não pode misturar talheres, não pode misturar. É hora de oração, eu não quero saber. É hora de oração, acabou. É meu momento de meditação, é meu momento de meditação. Eu não vi. O que o Marcelo está falando, que a gente estava em Jericó, o rapaz estava atendendo, chegou no momento da oração dele, ele parou de atender, dobrou o seu joelho, foi fazer a sua oração para depois voltar a atender. Olha como é sério isso, gente. Olha como é sério. Então, aí a gente olha e diz assim... Tem uma coisa que nós sempre falamos, é o seguinte: todo mundo quer bênçãos radicais, mas obediência radical é bênção radical. Uma fé radical são resultados radicais. Está fora da Bíblia? Não. Vamos para Davi agora, Salmo 119? Diga assim comigo: 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. 7 vezes por dia. 7 vezes por dia eu te louvo, Senhor. Os judeus oram 3 vezes por dia, os muçulmanos 5 vezes. Se não me engano, os budistas oram 7 ou 10. E às vezes a gente não ora uma. Não é verdade? Nós queremos muito e damos pouco. E os maiores beneficiados somos nós. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Diga comigo: os que amam a tua lei desfrutam paz. E não há o que os faça tropeçar.
Porque não dá tempo, estou espírito, estou andando em espírito, vivendo em espírito, meditando o tempo todo, estou em oração, estou em contato com Deus. O que nós aprendemos, hoje eu comecei hoje pela manhã falando com vocês, falando sobre a fé de Abraão e a fé de Ló, né? Nós começamos a falar sobre isso ontem. O justo Abraão e o justo Ló. E você sabe que isso tem que mexer com você. Por quê? A Bíblia chama Abraão de o justo Abraão, amigo de Deus, mas chama Ló de o justo Ló. Só qual foi o resultado? Foi igual? Não. Como é que terminou os dias Abraão? Rico, abençoado. E quando você estuda Lucas 16, que fala da parábola do rico e do Lázaro, fala que Lázaro, quando morreu, foi para um lugar chamado, como chama, gente? O seio de Abraão, simbolizando um lugar de descanso e paz. Há um lugar no céu chamado o seio de Abraão. E como terminou o justo Ló? Que era, olha o que diz o texto, Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía, diga comigo, muita prata e ouro também. Então, Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te aparte de mim. Eu amo isso aqui. Primeiro que o chamado era de Abraão, ele não precisava dar opção para Ló. Ele não precisava dizer para Ló assim, olha, escolhe. Ele poderia ter dito para Ló assim, Deus chamou a mim, você veio de carona. Então, você vai pegar o teu canto aqui e vai seguir o teu caminho. Não, ele não fez isso. Olha o que ele diz. Se tomares a esquerda, irei para a direita. E se tomares a direita, irei para a esquerda. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não importa se para a direita ou para a esquerda, importa se Deus está comigo. Não importa para onde eu vou, para a direita, Deus, se a bênção de Deus estiver comigo, acabou. Se eu for para a direita ou para a esquerda, o que importa é se a bênção de Deus está comigo. Como é que terminou Ló? Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para o lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão, ergue os teus olhos e observa bem do lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a sua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura. Diga comigo, repita isso aqui comigo, levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu farei o quê? Olha, isso aqui para mim é muito forte. Espera aí, levanta, pisa nela, caminha sobre ela, cada metro quadrado dela, no seu comprimento, na sua largura, pisa nela, não é sua, mas ela vai ser sua.
Ele não podia falar da resposta que muita gente dá hoje? Para que eu vou precisar lá? Quando eu vou ter condição de comprar isso aqui? Quando eu vou ter condição de conquistar isso aqui? Não poderia fazer? Sim ou não? Isso é uma loucura. Não, mas fé é isso. Fé é exatamente isso. Quantas pessoas hoje estão vivendo? Vem cá, sabe por que você tem que prosperar? Estava falando isso hoje com os meus pastores pela manhã. Prosperidade é bom ou ruim? Maravilhoso. Maravilhoso. Quanta coisa boa a gente pode fazer. Quanto você pode fazer pelo reino? Vamos pensar no momento como esse que nós vivemos agora. Que coisa maravilhosa você pegar você e sua família, toda sua família, e fazer uma viagem como nós fizemos. Pessoa igual, Carlinhos, levanta a mão, por favor. Não sei se foi a decisão do Carlinhos ou se foi da filha dele. Estou brincando, viu, Carlinhos? Estou brincando, porque diz que quando surgiu a oportunidade, a menina correu, vê se eu estou certo, ela correu, foi correr atrás do documento, tirou o passaporte e falou, se for, vai todo mundo. E ela correu e fez, acreditando, e o dia que o pai tomou a decisão, o pai falou, eu vou, mas só se for todo mundo tem que ir junto. Foi toda a família, é isso, né? Ela foi pela fé, ela foi, correu, tirou o passaporte, mexeu tudo que tinha que mexer, ficou prontinha, se for, vai todo mundo. E foi todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Toda a casa, toda a família. Então, quanto nós podemos fazer pelo reino, por nós, pelas pessoas que nós amamos? O quanto nós podemos, e é promessa. Olha que coisa incrível. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região. Diga comigo, próximo à região. O que está escrito aí? Próxima região o quê? Enquanto um desceu para um lugar contaminado, o outro subiu para um lugar sagrado. Quanto mais próximo ao sagrado, mais abençoado. Na região sagrada dos Carvalhos de Manré, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar, diga comigo, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aí você pergunta assim, por que Abraão terminou seus dias bem e Ló terminou mal? Porque isso aqui era uma prática na vida de Abraão. Aonde Abraão chegava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Aonde ele chegava, ele levantava um altar de adoração para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aonde ele chegava, ele consagrava aquele lugar. Era um lugar de adoração. Ele estava o tempo todo em adoração ao Senhor. E Ló? E o justo Ló? Não tinha esse nível de relacionamento. Aí você fala, qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que Ló foi para o lugar errado sem a direção de Deus. Ele não perdeu a vida por misericórdia, porque por intercessão de Abraão, porque o anjo foi, o lugar que ele estava ia ser destruído e ele não sabia. Deixa eu repetir. O lugar que ele estava ia ser destruído e ele não sabia. Ele perdeu toda a sua família e perdeu toda a sua riqueza e terminou os seus dias habitando em cavernas. E a influência daquele lugar, porque às vezes a gente diz assim, não, eu tenho estrutura para não me contaminar, não tem problema nenhum, eu tenho estrutura. Você tem, mas será que sua família tem? Por que a esposa dele mudou? Porque ela morreu, porque ela foi influenciada por aquele ambiente. Quando eles saíram e foram habitar em caverna, sabe o que estava dentro das filhas? Ele tinha 2 filhas. Sabe o que estava dentro delas? Não tem homem aqui para nós. Então, para não deixar cessar a nossa descendência, vamos embriagar nosso pai, vamos ter relação com nosso pai.
embriagaram o pai e nasceu uma geração maldita, os amonitas e os moabitas, que são inimigos do povo de Deus. Mas era o justo Ló. Está entendendo que tem níveis de ser justos, justiça? Está entendendo a mensagem que eu estou tentando transferir a você? Sim ou não? Não, não entendi, bispo. Então eu vou ser curto, grosso e objetivo. Como disse ontem, as igrejas estão mais cheias de justos Ló do que justos Abraão. Significa o quê? Mais gente derrotada do que vitoriosa. Mais gente perdendo do que conquistando. Mais gente perdendo, terminando mal do que... Ele perdeu a salvação? Não, ele não perdeu a salvação, mas o resto ele perdeu tudo. Ele foi salvo? Ele foi salvo. Mas e o resto? Ele perdeu. Por conta do nível de relacionamento com Deus. Diga essa palavra, relacionamento. Aí a gente precisa entender, né? Ele olhou e acreditou que o lado jardim, que as campinas de Sodoma era como um jardim. Era bom para os negócios, era bom para o gado, era bom para os negócios, ele ia crescer e prosperar. Mas ao invés de prosperar, ele perdeu tudo. Porque coloca uma coisa dentro de você. Diga comigo, a bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz, diga comigo, tristezas e preocupações. Quantas pessoas que até crescem, mas a que custo? Quanta tristeza. Quanta tristeza. Tem pessoas que até prosperam, mas debaixo de quanta tristeza, quanto desespero. E quantas coisas foram sacrificadas. Está entendendo ou não? Então, nós precisamos, olha como isso é forte e nós precisamos desse nível de relacionamento. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu vou nos cultos, não interessa. Você pode ser o justo Ló. É justo, se você partir hoje, você vai ser salvo. Mas e o resto? Quanto você tem crescido? Quanto você tem prosperado? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? O justo Ló, o final dos seus dias foram muito tristes. Agora, o justo Abraão, além de amigo de Deus, terminar os seus dias, é o pai da fé. Olha, que honra ter um lugar no céu chamado seio de Abraão. Um lugar na glória chamado seio de Abraão. Isso é muito forte para nós. A bênção de Deus, coloque isso dentro de você. O que eu preciso? Eu preciso da bênção do Senhor. Vai pelos teus olhos, não. Nossa, esse lugar aqui é maravilhoso, esse lugar aqui vai render muito. Não, se a bênção de Deus estiver com você lá. Senão dá tudo errado. A Campina do Jordão parecia um jardim. E o jardim se transformou numa tragédia. Grave esse versículo que eu li de Provérbios 10, 22 para você. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. O que eu preciso? O que eu mais preciso da bênção? Pelo que nós oramos aqui agora? Por uma unção, não é? Porque se você, a habilidade que você tem, a capacidade que você tem, vai e usa. Nós oramos por uma multiplicação de dom, favor, unção. Para que essa unção traga sobre a tua vida fluidez. Para que o que você precisava colocar tanta força para produzir, flua na sua vida. Traga fluidez sobre a sua vida.
Agora, olha como é sério isso. Olha o que eu acabei de dizer. Quantos estão preparados para quê? Porque você sabe que a bênção financeira, ela pesa. É verdade ou não é? Você sabe disso. Que quanto mais você cresce, se Deus não for a sua prioridade, a bênção vai se tornar seu Deus. Porque a única coisa que compete com Deus na Bíblia é Mamon. Quem é Mamon? O Deus do dinheiro. É a única coisa que compete com Deus. Você vê que as pessoas, o dinheiro se torna o seu Deus. O pior é que a gente fala do dinheiro, mas por trás do dinheiro tem um Deus, que é Mamon. O dinheiro é só a ferramenta, o Deus está por trás dele. Então as pessoas o adoram, a sua vida gira em torno dele, tudo que ela busca é ele, quando deveria buscar a Deus. Porque a bênção do Senhor é que traz riqueza. E quanto mais você o busca, mais unção você tem. E quanto mais você entende que tem um propósito na sua prosperidade, na sua riqueza, tem um propósito nisso, mais você cresce. Que tem um propósito nisso. Hoje eu li uma coisa, às vezes você nem imagina o que tem por trás, o que Deus tem com você, e muitos acabam estragando. Diz assim, Isaías 44, diz assim, que diz acerca de Ciro? Diga comigo, ele é o meu pastor. Ele realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro não servia a Deus, ele nem conhecia a Deus, Deus já tinha separado ele como servo. Quem é Ciro? O rei da Pérsia, que Deus ia usar para libertar o povo de Deus da escravidão da Babilônia. Havia uma profecia sobre Ciro, há 153 anos havia sido liberada uma profecia sobre a vida de Ciro. E ele não sabia. E quando ele soube, aquilo entrou dentro dele. E olha que coisa linda, Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele. Quer dizer, ele não vai ser subjugado por nação nenhuma, ele vai subjugar todas. E arrancar a armadura de seus reis. Diga comigo, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Quer dizer, não tem porta trancada diante dele. Repita essa palavra comigo, não tem porta trancada diante do ungido do Senhor. Olha que coisa linda, não tem porta trancada diante do ungido. Quando Deus unge, não tem porta trancada. E não tem quem o subjugue. Tentar pode, conseguir outra história. 2, diga comigo, eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Sabe os montes? Vou aplanar tudo, vai se tornar um caminho reto para você. Diga comigo, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo, que o convoca pelo nome. Olha aqui para mim, por favor. Esse cara não conhecia Deus, gente. Deus o convoca, ele não conhecia Deus.
E Deus o convoca e ele aceita o chamado e cumpre com o propósito para o qual Deus o levantou. Ele não era judeu, ele era persa. E às vezes Deus chama cristãos para um propósito grande e muitos fogem. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor, diga comigo, por amor de meu servo Jacó, e de meu escolhido Israel. Opa, peraí, eu sempre falo sobre isso. Davi ouviu a mesma coisa e entendeu a mesma coisa. Não se trata de você, se trata do meu povo. Não se trata do seu propósito, do propósito que eu tenho para o meu povo. É por amor a ele que eu estou levantando você. É o que muita gente não entendeu. Não se trata simplesmente de você, não se trata de mim, se trata do amor do Senhor pelo seu povo. Quando Deus nos levanta por nós mesmos. Deus nos levanta por amor ao seu povo, por amor à sua obra. Ciro estava sendo levantado por amor ao povo, por amor ao meu servo Jacó, o meu escolhido Israel. Eu convoco pelo nome e concedo-lhe, diga comigo, e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Eu concedo a você um título de honra. O mundo vai conhecer você. O mundo, porque eu estou dando poder a você, autoridade a você. O mundo vai te conhecer. Até porque esse cara foi o cara que derrotou o Império Babilônico. Sabe o invencível Império Babilônico? Deus deu poder a ele, ele foi lá, derrotou, libertou do cativeiro os judeus e mais financiou a reconstrução de Jerusalém e do templo do Senhor. Ele financiou. Quem está entendendo, por favor? Já parou para pensar? Eu falava isso hoje. Às vezes, muitos de vocês, Deus tem um propósito tão grande com você que você nem imagina. É tão grande, tão maior do que você possa imaginar. E o que acontece é que muita gente, por não entender e não estar num relacionamento com Deus, acaba interrompendo esse propósito. Ciro ouviu uma vez que tinha uma profecia sobre ele. Ele não precisou ouvir duas. Quantos de vocês já escutou a palavra assim, Deus tem um propósito grande com você? Agora, muitos vão dizer assim, mas eu não consigo ver. Você não vai ver nunca. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quem não é fiel nas coisas pequenas não serão nas grandes. Quem não tem um relacionamento hoje não terá amanhã. Está entendendo ou não? É esse tipo de relacionamento. Se você não ama ao Senhor hoje, eu sempre penso assim, vamos falar de relacionamento. O meu relacionamento com a minha esposa é extremamente forte, porque nós nos amamos quando nenhum tinha muita coisa a oferecer ao outro. Todas as vezes, todas as dificuldades que eu tive, eu me lembro que a minha esposa me amou quando eu não tinha nada. Quando eu não era o bispo Maurílio. Pelo contrário, eu estava vivendo um momento muito difícil. Tinha nada para oferecer a ela. Então ali começou nosso relacionamento de fidelidade e de confiança. Porque se ela, ou eu ou ela fosse esperar as coisas melhorarem, talvez nunca tivesse melhorado. Não é verdade? Por que o senhor está falando sobre isso? Estou te mostrando um relacionamento com Deus.
Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quem não tem tempo para Deus na medida que está hoje, não vai ter tempo numa medida maior. Quem não honra a Deus numa medida hoje pequena ou mínima, não vai honrar amanhã. E é isso que muitos não entenderam. E Deus quer que você entenda, para que Deus coloque você no caminho do seu destino. Para que Ele aplane os teus caminhos. Para que Ele revele a você os tesouros secretos. Diga essa palavra, tesouros secretos. Só Ele sabe aonde está e Ele revela. Só Ele sabe. Ninguém sabe. Tesouros que você não sabe onde está. E muitos deles estão em você mesmo e só precisa ser ativado pelo Senhor. Nós estávamos lá em Israel. Você sabe que a maior fonte de renda de Israel por muito tempo foi o turismo. Sabe qual é a maior fonte de renda deles hoje? Sabe ou não? Não? Tecnologia. Sai tudo daqui, ó. É a maior fonte de renda. Que a tecnologia, as maiores que a gente conhece, eles hoje está em funcionamento para nós, são deles. Transformarei em microchip. Pega água na atmosfera e joga na torneira. Todas essas, maior parte de tecnologia hoje que o mundo está usando, saiu deles. Tesouros secretos. Estava lá e Deus ativou. Você buscar a lista aí, ó, faz hoje a sua curiosidade, vai no Google e faz a pesquisa, fala assim, invenções dos judeus. Você vai ficar chocado. A tecnologia de um modo geral, não só em armamento, tecnologia de guerra, bélica, agricultura, a tecnologia mais avançada de agricultura são deles, o Waze e tantas outras coisas mais. Ativado. Deus trazendo. Pensar que microchip de areia. Quem está entendendo, gente? Por que você não pode ser um Ciro hoje? Talvez você nem conheça Deus como você deveria conhecer. Esse Ciro não conhecia. O Senhor está falando assim, ó, olha que palavra incrível. Olha isso aqui, ó. Olha que palavra incrível. Versículo 4. Por amor a meu servo Jacó e de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, concedendo-lhe, diga comigo, um título de honra, embora você não me conheça. Você vai me conhecer. Mas eu já levantei você para um propósito. E eu estou dando a você um título de honra. E esse título de honra não é qualquer um, porque ele se tornaria o maior de todos. E Deus deu a ele, inclusive, a estratégia para derrotar a Babilônia. E ele foi o instrumento para a reconstrução de Jerusalém e reconstrução do templo do Senhor. Ele financiou. Não é poderoso isso? Sim ou não? Você sabe que Deus quer, hoje eu comecei falando sobre isso hoje, na live pela manhã, né? Em todo o tempo Deus quer a sua prosperidade. Porque o povo estava lá em cativeiro na Babilônia e o Senhor estava dizendo assim, construam casas, plantem vinhas, casem-se, aumentem e não diminuam. Vocês estão aqui, olhe pela prosperidade da Babilônia, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Ore pela prosperidade dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade. A de vocês depende da prosperidade da cidade.
Sabe o que significa isso? Espera aí, nós estamos em cativeiro e é para a gente crescer aqui? Nós estamos onde nós não gostaríamos de estar, mas é para a gente crescer aqui? É para orar por esse lugar? Tem uma mensagem aqui. Talvez você não está onde você gostaria, mas se você quer prosperar, você tem que orar por onde você está. Você não está onde você gostaria, você vai para onde você quer, mas antes você tem que orar por onde você está. Cresça onde você está e sai por cabeça de onde você está. O tempo todo. Aí você vai para Jeremias 32, está dizendo assim, esse lugar vai ser entregue à Babilônia, ao rei da Babilônia, mas o Senhor diz a Jeremias, compre propriedade desse lugar, assine escritura, porque vocês vão voltar a esse lugar e vão voltar a comprar propriedades nesse lugar, escrituras serão assinadas nesse lugar. Hoje está um caos isso aqui, mas vocês vão voltar a prosperar nesse lugar. E mandou pela fé comprar propriedade, assinar escrituras. Esse caos aqui vai acabar, vocês vão prosperar, isso aqui vai voltar a crescer. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: casas e campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor de toda a terra, ou eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade? Diga comigo, há alguma coisa difícil demais para mim? Tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? Sim ou não? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei a alegria de fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também, diga comigo, lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Vocês viveram esse tempo de desgraça, não viveram? Vocês vão viver o tempo de prosperidade que eu tenho prometido. Não tem um tempo de chorar e o tempo de sorrir? Não tem um tempo de plantar e o tempo de se arrancar o que plantou? Sim ou não? De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem é uma terra arrasada. Quer dizer, vocês podem olhar e falar assim, isso aqui não dá mais nada, está equivocado. É uma terra arrasada sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas. Você sabe que a última vez que eu liberei essa palavra, eu tenho um testemunho de uma moça, não sei se ela está aqui hoje, ela falou, do dia que o senhor liberou aquela palavra, daquele dia eu assinei 7 escrituras. Ali, foi ou não foi? Ela falou, o dia que o senhor liberou essa palavra, daquele dia eu fui assinando várias escrituras, assinei várias escrituras de lá para cá. Várias. Quem vai assinar escrituras novas aqui? Propriedades serão compradas, as escrituras serão assinadas. Quem crê? Fique em pé, por gentileza. Na cidade de Judá, na cidade dos montes, na Cefelá do Negueb, porque eu, diga comigo, restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Diga, Deus vai restaurar minha sorte. Feche os seus olhos. Essa é uma palavra linda para nós. Prepara o teu coração e o teu espírito para crescimento, para prosperidade. Prepare o teu espírito
o teu coração. Olha que coisa incrível, estava no cativeiro e o Senhor dizendo assim: construam casas, plante vinhas, casem-se. Ore pela prosperidade. A prosperidade da cidade, porque a sua prosperidade depende da prosperidade dela. E logo na sequência o Senhor fala aquela palavra que a gente tanto ama. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito. Pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Leia aqui comigo. Diga assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e Sabe que quando Deus liberou essa palavra, ele estava no cativeiro, né? Ele estava na Babilônia. E aí ele vem assim, ó: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. E aí vem: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Você sabe o poder de uma palavra profética quando você crê nela e você toma posse? É igual a moça falou. O dia que Deus liberou essa palavra, ela disse: eu tomei posse daquela palavra. E ela já até deu testemunho aqui. Depois disso eu assinei várias escrituras. Deus foi me abençoando. Deus foi abençoando minha família. Será que nós não temos Círios aqui? Será que nós não temos Círios aqui que Deus está falando com você? Eu te levantei, eu te ungi. Não tem porta de bronze que vai permanecer, nem trancas de ferro que vai permanecer trancadas diante de você. Eu estou aplanando, os montes serão aplanados. Eu estou te dando um título de honra, por amor de meu servo, meu escolhido de Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça, ou conheça parcial, ou não conheça na sua plenitude. Feche os seus olhos, por gentileza. Talvez você não entendeu ou não saiba que o propósito que Deus tem com você é muito maior do que você
imaginava. Talvez você não tenha esse entendimento ainda. Quando Ciro ouviu que tinha uma profecia sobre ele, ele creu e se colocou como instrumento para cumprir com o propósito de Deus. Deus encheu ele de poder. Deus encheu ele de unção. Eu acredito que tem Ciros aqui. Eu acredito que Deus está levantando homens com esta unção. Babilônia era invencível, inconquistável. E Ciro atropelou a Babilônia. Sabe, gente muito maior do que você que tem por aí? Deus transferiu as riquezas da Babilônia para Ciro. E o Senhor falou sobre isso. Eu darei a você os tesouros das trevas e riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. A pergunta é: eu posso confiar em você? Você pode responder isso a Deus? Eu posso confiar em você? Eu darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Deus te chama pelo nome hoje. Deus convoca você pelo nome hoje. E diz: estou te levantando para algo grande. Você está pronto? Eu estou te levantando para um propósito grande. Você pode dizer: eis-me aqui? Ele pode confiar em você? Se é você com ele. Se você estiver entendendo a voz dele, você vai ver Deus te levantar. Você vai ver Deus colocar nas tuas mãos coisas grandes. Você vai ver uma fluidez gigantesca sobre as tuas mãos. Você vai ver Deus confiar coisas que você nunca viu. E Ele está falando com você. Posso confiar em você? Eu estou te chamando pelo nome. Eu estou te chamando pelo nome. Eu darei a você os tesouros das trevas, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor ao meu servo Jacó, meu escolhido Israel. Eu convoco pelo nome, concedo-lhe um título de honra. Tem um propósito, é por amor ao seu reino, é por amor à sua obra, é por amor ao seu povo. Ele pode confiar em você. Diga a Deus: pode confiar em mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu entendo, meu Pai. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Eu quero ser um Ciro dos dias de hoje. Eu quero, meu Pai. Tem riqueza nas mãos de gente errada, gente. Tem muita riqueza nas mãos erradas. Tem muita riqueza nas mãos de pessoas que não têm compromisso algum com o Senhor, e Deus quer transferir para as tuas mãos. Tem muita riqueza nas mãos de pessoas que só têm praticado coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e Deus quer tirar e colocar nas suas mãos. Mas a palavra é: eu posso confiar em você, eu posso confiar nas suas mãos. Eu convoco pelo nome. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando. Talvez você conheça Ele numa medida, e Ele está dizendo a você que você vai conhecê-lo numa medida mais profunda. Você vai me conhecer. Você vai saber quem eu sou. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes.
Eu derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Sabe o que significa? Por mais resistente que pareçam essas portas, elas vão ser arrebentadas diante de você. Por mais difícil que pareça elas serem abertas, não vai ter porta fechada diante de você. Não terá portas fechadas diante de você. Aonde você for, elas estarão abertas. Portas de ferro, portas de bronze, trancas de ferro serão abertas para você. Ah, que coisa linda, hein? Hoje talvez você chega diante de uma porta de bronze e não consegue passar. Você chega onde tem trancas de ferro e você não consegue passar. Mas ele está dizendo, não vai ter mais. Não vai ter mais. Faz o teu propósito com Deus, que Ele está te chamando. Eu acredito que Deus está levantando Círios aqui hoje. Você sabe muito bem que tem muita riqueza nas mãos das pessoas erradas. Não é para estar nas mãos delas, é para estar na mão do justo. A Bíblia diz que a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Tem muita coisa grande na mão de ímpio fazendo coisas abomináveis, e Deus vai tirar das mãos dele e vai colocar nas mãos do justo. Deus precisa encontrar no seu coração o propósito certo. Deus precisa encontrar o justo que Ele está procurando. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Levanta aqui hoje, Círios. Levanta aqui hoje homens e mulheres que vão reconstruir a Jerusalém, que vai lançar os alicerces do templo, Senhor. Homens e mulheres que serão instrumentos poderosos, meu Deus, para a construção do teu reino. Homens e mulheres que serão financiadores do teu reino, Senhor. Homens e mulheres como Ciro, que não te conhecia, mas foi quem o Senhor usou para reconstruir o teu templo, para reconstruir, meu Pai, a cidade santa. Levanta, Senhor. Levanta. Levanta. Seja abençoado nessa noite. Seja abençoado nessa noite. Seja abençoado. Ele vai. Ele vai. Se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Ele vai. Ele vai. Ele está derramando uma unção de uma graça maior sobre a tua vida. E você verá isso. Você verá. Deus está dizendo, pode ir sem medo. Eu vou liberar essa palavra a última vez. Eu quero que... Não fala nada agora. Louvor, para um pouquinho. Assim diz o Senhor ao seu ungido. E esse ungido é você, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Não vai ter porta fechada diante de você mais. Pode acreditar. Muitos de vocês vão testemunhar isso. Eu, a partir daquele dia, não teve portas fechadas mais diante de mim. Onde eu fui, elas se abriram. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome.
por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Você vai ver uma fluidez sobre a tua vida. Você vai ver que Deus vai colocar coisas muito grandes nas suas mãos. Só não se esqueça que isso não se trata simplesmente de você. Não é para o teu ego. Não é simplesmente para o teu desfrute. Você vai poder desfrutar de muito, mas você sabe que Deus está te levantando para um propósito. Eu sinto no meu coração de dizer que a prova disso, que tem pessoas que Deus vai colocar valores muito grandes nas suas mãos esse ano. Muito grande, muito grande. Você não viu ainda essa quantia. Mas saiba que é só o começo. É só o começo de um propósito muito grande. Deus está te levantando para Ele. Ele te ungiu para isso. Você é um Ciro de agora, dos nossos dias. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: Espírito Santo, não me deixe esquecer. Você não pode esquecer do que Deus está falando com você hoje. Você não pode esquecer do propósito. Ore ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não te deixa esquecer. Porque você pode se distrair. Você pode se iludir e se intoxicar. E quebrar o propósito que Deus tem com você. Seja até o fim o justo Abraão. Não seja o justo Ló, que começou muito bem e terminou muito mal. Seja o justo Abraão, que até o lugar no céu de descanso chama-se o seio de Abraão. De alguém que não foi afetado pelas circunstâncias, ao contrário de Ló. Eu abençoo a tua vida e sinto no meu coração de reafirmar isso. E muitos de vocês sabem que Deus está testificando no seu coração isso. Tem coisas muito grandes vindo para suas mãos. Mas tem um propósito nisso. Não se esqueça disso. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo. O Senhor levanta quem o Senhor quer. O Senhor levanta quem o Senhor quer. Levanta aqui, Senhor. Levanta os Ciros, aqueles que são levantados com um propósito de reconstrução do seu reino, de expansão. Levanta. Dê lucidez a ele. Que ele não ame a bênção, que ele ame o Senhor. Que ele não coloque a sua confiança na bênção. Que ele seja um Abraão, que não importa para onde ele vá. O que importa é que o Senhor, se o Senhor está com ele, que se a sua bênção está com ele. Eu abençoo a todos nessa noite. Mas eu sei que tem alguns que saem daqui com essa unção hoje. Unção de riqueza. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho até um valor que Deus colocou no meu espírito, que vai vir para as mãos de algumas pessoas. Eu não vou falar para vocês, mas para testificar depois eu vou falar para outros. Para deixar como testemunha o que Deus colocou no meu coração. Que vai vir para as mãos de alguns de vocês. E de um em específico.
Seja abençoado nessa noite. Receba essa unção. Se aproxime de Deus, esteja conectado a Ele, porque Ele vai fazer coisas grandiosas através da tua vida. Eu te abençoo. Receba a bênção do Senhor e a minha bênção. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. E diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Eu aceito o seu chamado. O Senhor me chama pelo nome e eu digo: eis-me aqui. Conta comigo e me usa. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Que eu possa